Saudamos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria podermos estar mais uma vez na casa do Senhor para lhe prestar um culto que só a Ele é devido. Todos nós juntos em adoração ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que é eterno, aquele que vive para todo sempre. Que o Senhor, pois, esteja conduzindo as nossas vidas e este trabalho. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 44, do versículo 21 ao versículo de número 28. Isaías 44, de 21 a 28. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Lembra-te destas coisas, ó Israel, ó Jacó, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, perante o Senhor, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou em Israel. Sim, diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho esparei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo, cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. Meus irmãos, o Senhor, Ele é misericordioso para conosco, para com a sua igreja. E esse texto nos diz que o Senhor afasta de nós as nossas transgressões e nos abençoa. O Senhor nos redime e nos restabelece de acordo com a sua vontade naquilo que Ele tem preparado para nós, para a sua igreja. É este Senhor que nós servimos, é este Senhor que nós adoramos e invocamos. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus, uma oração de invocação da presença do Senhor. Oremos. Pai bendito, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque sabemos que tu és soberano, porque sabemos que tu dominas sobre tudo, sabemos que tu tens o controle da nossa vida, tens o controle de todo o universo, das circunstâncias que nos cercam. Senhor Deus, nos colocamos humildemente diante da tua santa e poderosa presença e te pedimos que o Senhor esteja operando em nosso meio, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor esteja atuando poderosamente na vida de cada irmão que está unido em uma só fé, em torno de louvar o teu santo nome. Abençoa-nos, fala conosco, opera em nosso meio.
pois isso é o que nós te pedimos, desde já agradecidos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos entoar ao nosso Deus o hino de número 92, fé contemplada. O Senhor contempla a nossa fé. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Isaías, agora no capítulo 45, nos diz o seguinte: Isaías 45, do verso 1 ao verso de número 2. Diz assim as Escrituras Sagradas: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Meus irmãos, o Senhor, Ele move as circunstâncias para dar vitória ao seu povo. O Senhor muda reinos, muda épocas, de forma que o seu povo venha a receber as bênçãos das suas mãos. Muitas vezes não entendemos o tempo, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Muitas vezes Ele levanta pessoas até que não são crentes, para, através delas, nos abençoar o Senhor, nos trazendo a vitória. Porém, nós confiamos no Senhor. A nossa confiança não é em reis, não é em homens, que nos diz a Bíblia que no mesmo dia sai o Espírito e no mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A confiança do povo de Deus é no Deus de Israel, que está soberano, está acima de todas as coisas e que redime o seu povo e lhe dá vitória. Vamos mais uma vez ser dirigidos
em oração. Vamos orar reconhecendo que Deus é soberano, que Ele está com as mãos estendidas para nos perdoar, para nos dar graça e misericórdia e para assim, abençoando também nossas vidas com toda sorte de bens materiais, espirituais, psicológicos. O Senhor está à nossa direita para nos abençoar. Oremos. Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença através do Teu Filho Jesus Cristo, te pedindo que o Senhor venha com o Teu olhar de misericórdia, de perdão, redimir a nós, povo Teu, derramado o precioso sangue do Teu Filho sobre nós, nos purificando de toda e qualquer injustiça e iniquidade, que o Senhor, pois, esteja nos redimindo, nos fortalecendo na Tua presença, nos revigorando diante de Ti, para que possamos estar de acordo com a Tua vontade. Vem, Senhor, baseado na Tua palavra, operar em nós tanto querer como realizar da Tua vontade, porque de Ti vem todas as coisas, e nós nos colocamos diante da Tua santa presença, carecidos de Ti, carecidos da Tua graça e da Tua misericórdia. Nos abençoe e nos guia para a honra, glória e louvor do Teu nome, porque levamos o Teu nome e proclamamos o Teu reino aqui na terra. Usa, Senhor, de misericórdia, nos fortalece, nos anima, pois Te oramos no nome santo do Rei Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus com hinos, com cânticos espirituais. Louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Te adorar, se não for para te
adoração.
possa estar contribuindo com a casa do Senhor. E sua contribuição pode ser depositada através da conta corrente, que será disponibilizada no link abaixo, ou pode estar nos procurando durante a semana. Enquanto nós ofertamos e dizimamos, iremos entoar mais um hino de agradecimento ao nosso Deus, pois Ele é grande, Ele é poderoso. Grande é o Senhor, hino digno de louvor, na cidade. Para te agradecer, porque Tu és bom, porque Tu és Pai, porque Tu és Deus, porque o Senhor nos deu vida, porque o Senhor nos transformou, nos resgatou, e aqui estamos, ó Pai, para o louvor do Teu nome, e diante de Ti nós consagramos as nossas vidas, consagramos, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor receba tudo aquilo, ó Deus, que foi ofertado diante de Ti
teu povo como aroma agradável às tuas narinas. Recebe, Senhor, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa gratidão, as nossas ofertas, e que o Senhor, poderoso és, grandioso és, esteja, ó Pai, a cada dia, trabalhando em nossas vidas, em nossos dias, em nosso caminhar, para que sejamos servos que te agradem e que a cada dia possamos te louvar, engrandecer e a ti entregarmos as nossas vidas, confiantes em ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre vós. Nesta noite, mais uma vez, agora com a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, nós queremos primeiramente agradecer a Deus pela sua vida. Você que está agora nos acompanhando, daí da sua casa, onde você estiver, aqui no Brasil, em outros estados do nosso Brasil ou em outros países, onde quer que você esteja nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos louvar a Deus por todos os nossos irmãos que aqui estão servindo a Cristo, com coração voluntário, servindo ao nosso Deus. Aqui está o presbítero Alípio, que dirigiu a liturgia, o presbítero Paulo também, que ministrou louvor, o pastor David, essa pessoa que nos fala, e o nosso irmão Lucas, aí nos bastidores, e quase que nunca aparece, mas ele está aqui conosco, servindo ao Senhor como sempre. Louvado seja Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado também. Nós queremos agradecer a Deus pelos nossos irmãos que toda terça-feira à noite, às 20 horas, têm se reunido para estudar, as famílias juntos estudando, lendo o livro de Daniel e fortalecendo tudo aquilo que nós temos visto da parte do Senhor nos domingos à noite, desde que nós estamos expondo o livro de Daniel. Então, todo um domingo à noite nós temos exposto o livro de Daniel, temos feito essa exposição e hoje nós já vamos para a metade do livro do profeta Daniel. Então já vamos para o capítulo 6, tendo em vista que o livro possui 12 capítulos. E hoje nós vamos então estudar, aprender mais sobre Deus e expor o capítulo 6 do livro do profeta Daniel e aquela conhecida história de Daniel na cova dos leões. Que Deus tenha nos ensinar nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel capítulo 6 e vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Eu quero ler com você até o verso de número 9. Então nós vamos ler até o verso número 9 e a partir da exposição nós estaremos aplicando os demais versos de acordo com a exposição. Então leiamos Daniel capítulo 6, versos de 1 a 9. Nos diz a palavra do Senhor: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estiveram por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa, nenhum erro. Verso 5 diz: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros do reino, e governadores concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei,
seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Bendito Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Senhor. O Senhor é um Deus poderoso que liberta o seu povo das condições, meu Pai, em que venha a desonrar o teu nome e a lutar contra a fidelidade do Senhor. Por isso, ó Pai, lida aqui a tua palavra e parte dela, rogamos a iluminação do Senhor, para que a tua vontade seja estabelecida entre nós. E assim em tudo o teu nome seja glorificado, possamos crescer para o louvor da sua glória, no conhecimento da graça que liberta, da graça maravilhosa que salva, da graça do Senhor Jesus que nos livra da condenação. Obrigado, Deus, por esse momento que podemos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no capítulo 6 do livro de Daniel. E este capítulo marca uma transição muito importante, uma transição histórica, porque aqui nós estamos agora começando um novo reino, um novo governo. Vale lembrar que Daniel estava sob a jurisdição da Babilônia como cativo, onde ele prosperou na Babilônia sob o reino de Nabucodonosor e depois dos seus sucessores. Mas vale nos lembrar que o Senhor havia prometido, através dos profetas Jeremias e Isaías, que haveria de libertar o seu povo daquele cativeiro babilônico. O Senhor havia enviado o cativeiro babilônico através da profecia de Jeremias, conforme o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, e já depois, posteriormente, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo então seria liberto pelo seu pastor. Deus usaria o texto que nós lemos na liturgia de hoje, falando sobre o profeta Isaías e a sua profecia acerca do rei Ciro, apontando aquele a quem seria, o qual seria o libertador do povo, que livraria o povo do cativeiro babilônico. Então, Daniel está vivendo essa transição, em que passa-se então, completados os dias, em que chega perto daquela transição do Senhor cumprir a sua promessa de libertação ao seu povo, e nós temos essa transição aqui na narrativa do capítulo 5, no finalzinho dela, quando nós encontramos no versículo de número 20 e no versículo 30, nós vemos aqui que naquela mesma noite foi Belsazar, rei dos caldeus ou rei da Babilônia, ele foi morto naquela mesma noite. Então, nós encontramos aqui a invasão dos caldeus ali na Babilônia, e essa invasão aqui é um cumprimento profético do Senhor, e isso acontece quando então o rei dos medos e dos persas invade a Babilônia e toma a Babilônia, matando todos aqueles homens, matando também o rei babilônico Belsazar. Daniel é poupado pelo Senhor, e ali começa uma nova história. Esse capítulo 6 começa já Daniel aqui diante do reinado de Dario, que é um rei persa. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que assim que o rei toma conta, o rei dos medos e dos persas toma conta da Babilônia, ele organiza de acordo com como ele achou melhor organizar o seu sistema político ali na Babilônia. E ele então estabelece 120 governadores, conforme o texto. Ele estabelece 120 sátrapas, que são governadores, e que estivessem por todo o reino, conforme o versículo 1. E depois, o versículo 2, ele também tem 3 presidentes que pudessem representá-lo diretamente no seu reino, que respondiam diretamente a ele. Desses 3 presidentes, Daniel se destacou dos demais, porque ele tinha um espírito excelente. Eu quero lembrar a você que esse termo aqui, espírito excelente,
é aquele Espírito do Senhor, né? Ou seja, o Espírito de Deus que habitava sobre Daniel e que fazia com que ele recebesse a capacidade especial dada para interpretar sonhos e visões. Lembram que isso aconteceu nos capítulos anteriores. Daniel foi denominado ou visto como um homem destacado por possuir esse espírito excelente. Esse espírito excelente é a causa de resolver conflitos e problemas difíceis, como os textos já apontavam. E diante disso, nós percebemos que essa fama de Daniel chegou aos ouvidos do rei dos Medos e dos Persas. No caso aqui é destacado o nome do rei Dario, e pensou ele em colocar Daniel num lugar de destaque, ou seja, sobre todo o rei. E aí nós percebemos que por conta dessa promoção de Daniel, onde ele se destaca a ponto de ter um espaço de confiança de todo o reino dos Medos e dos Persas, isso é motivo de inveja dos demais homens, dos demais presidentes, dos 2 presidentes e dos 120 governadores. E é através disso, motivados por essa inveja, que eles acusam Daniel, procuram acusar Daniel de algum erro através da lei dos Medos e dos Persas, ou seja, da lei constitucional dos Medos e dos Persas. Então eles não encontram nenhum motivo, nenhuma irregularidade. Daniel era um homem íntegro no cumprimento dos seus deveres na sociedade, sobretudo na lei constitucional dos Medos e dos Persas. Ele era irrepreensível. E aqui vale destacar o exemplo de Daniel, como um homem íntegro diante da Constituição. Da mesma forma, nós cidadãos tementes a Deus devemos nos lembrar da nossa responsabilidade, que não está apenas consoante a lei de Deus. Quando nós infringimos a Constituição dos homens aqui na terra, nós também estamos infringindo a Deus. Então, devemos nos sujeitar a essas leis que são estabelecidas na nossa Constituição, a menos que leis possam se sobrepujar à ordenança divina. Quando isso acontece, vale mais a pena, nós vamos ver adiante, obedecer a Deus do que aos homens. Mas o caso aqui mostra que naquilo que era legal, Daniel era íntegro e fiel, e eles não puderam encontrar nada. Daniel era inclusive piedoso para com Deus, a sua piedade era notória, era notável diante daqueles homens. Daniel era alguém não apenas de uma conduta moral, mas de uma conduta espiritual que era realmente irrepreensível. Mas isso não quer dizer que Daniel não tinha pecado. Daniel tinha pecado, certamente. Ele certamente era pecador como nós. Mas no que dependesse de Daniel e diante dos homens, da sociedade, ele procurava ter um bom testemunho. E isso fazia dele uma pessoa irrepreensível. E por causa disso e dessa fidelidade de Daniel a Deus, eles procuraram achar de maneira sutil algo que pudesse convencer o rei a emitir um decreto para que ninguém fizesse nenhuma petição a qualquer Deus por um mês, ou seja, 30 dias, conforme o texto, a não ser ao rei. E isso se assemelha muito a fazer do rei, no caso do rei Dario, um rei Deus, porque a petição aqui não seria feita a nenhum outro Deus senão ao rei, o que faria automaticamente do próprio rei como sendo o próprio Deus. E quem não cumprisse, diz a Escritura, fosse lançado na cova dos leões. Com isso, nós percebemos aqui muita semelhança do sistema babilônico, que o sistema aqui é o mesmo, só mudou o rei, ainda é algo novo, né? O sistema medo-persa é muito diferente do sistema babilônico, porque ele era muito severo, principalmente com a adoração. E o sistema babilônico alude ao sistema do anticristo. Não é à toa que o livro do Apocalipse, no capítulo 18, faz uma grande alusão da Babilônia com o sistema do anticristo, com esse mundo nosso.
E quando nós olhamos para essa atitude aqui, nós também nos lembramos do que aconteceu no capítulo 3 de Daniel. Há uma situação muito similar entre os fatos do capítulo 3 com os fatos do capítulo 6. Só vai mudar os elementos. Ao invés da fornalha, ao invés de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqui temos Daniel. Ao invés da fornalha de fogo ardente, nós temos leão. Mas o intuito foi o mesmo, foi a adoração. Eles não adoraram o rei, eles não adoraram a estátua. Nesse caso, Daniel não deixou de adorar a Deus por conta de um decreto humano. E aqui nós encontramos exatamente o sistema do anticristo já sendo exercido lá no Velho Testamento. O sistema do anticristo imperou durante todo o mundo, quando então os filhos do diabo tentaram de todo jeito atrapalhar os planos de Deus e matar os filhos de Deus. Não é à toa que Jesus repreendeu os fariseus, chamando-os de filhos do diabo, porque eles procediam do diabo e faziam o que o seu pai fazia, praticar a mentira. Mas Jesus não, disse que os seus filhos ouviriam a sua voz. E aqui nós encontramos um sistema paralelo. Encontramos o reino de Deus sendo estabelecido através de Daniel, mesmo estando na Babilônia, e o sistema do anticristo sendo então vivenciado por todo o sistema que se levanta contra Deus. No caso, estes homens aqui, simbolizando os anticristos do Antigo Testamento, em que todo o tempo, de todos os modos, todos os cristãos foram tentados durante a história, tentados a serem fiéis a Deus ou não. Isso nós vemos, por exemplo, na época mais forte, na época do apóstolo João, quando muitos cristãos, na época da igreja do Apocalipse, foram comidos pelos leões, porque não se dobraram perante os imperadores. Já era uma espécie de sistema do anticristo, da mesma forma como vemos nos dias de Daniel. Mas nós contamos exatamente com o Senhor das nossas vidas. Em toda a história, nós vimos que mesmo os filhos de Deus sendo ameaçados a se dobrarem perante o sistema do anticristo, nós encontramos o Senhor sempre agindo para libertar o seu povo, para ajudar os seus filhos. Por isso nós iremos falar sobre isso. O Senhor liberta o seu povo. E como nós vimos isso aqui no capítulo 6 do livro de Daniel? Nós vemos em primeiro lugar que o Senhor liberta o seu povo do convencimento do sistema da iniquidade, do convencimento do sistema da iniquidade. Se você analisar o verso 10 e 11, você vai perceber que depois que o edito é então anunciado, é escrito e anunciado, aprovado pelo rei Dario, nós vemos aqui no verso 10 que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, veja, e em cima no seu quarto, onde havia janelas para o lado de Jerusalém, quantas vezes ele orava? 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer para a nossa vergonha, a gente que ora uma vez e olhe lá, né? Então vemos aqui Daniel orando 3 vezes ao dia. Imagino ser, né, de manhã, à tarde e à noite. E Daniel orava durante todos os turnos do dia, possivelmente, orando como costumava fazer. Então era uma prática de Daniel. Veja a atitude de Daniel quando ele soube que o decreto havia sido homologado pelo rei. O que é que ele faz? Ele se desespera? O que é que ele faz? Ele abandona a sua fé? Não. Ele continua a fazer o que ele estava fazendo. Ele não se curva perante o sistema. Ele não abandona a sua fé. Ele não abandona, ele não tem medo da cova dos leões. Antes, ele orava. E como ele orava, ele se punha de joelhos. Isso mostra a humildade de Daniel. E ele orava e dava graças. E mais uma vez, meu irmão, como nós vimos pela manhã, eu não vi aqui nenhuma petição de Daniel, pedindo: Senhor, olha o decreto do rei, Senhor, eu não quero ir para a boca do leão, Deus, me livra desse leão. Eu não vejo aqui essa oração.
Se bem que ele poderia ter feito essa oração, mas a oração que Daniel faz é uma oração de ação de graça. Ação de graça, ele dava graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque apesar desse decreto ter sido assinado, mas o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Se o Senhor quiser, o Senhor vai me livrar. Se não quiser, o Senhor não livra. Lembra a oração de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Ou a postura de Sadraque, Mesaque e Abdenego diante de Nabucodonosor? Ó rei, o Senhor fica sabendo, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser livrar, a gente vai continuar servindo a Ele. O Senhor fazendo o que o Senhor quiser, a gente vai continuar servindo ao nosso Deus. Meu irmão, eu preciso te dizer que nós já estamos na grande tribulação. Os sinais já estão acontecendo. Nós já estamos vivenciando o sistema dos anticristos na terra. Falta se manifestar o anticristo. E quando isso acontecer, nós já estamos, por exemplo, passando por essa pandemia, que é um dos sinais de epidemia profetizados em Cristo no livro de Marcos. Mas ainda não é o fim, conforme o próprio Cristo disse. É um dos sinais, mas ainda não é o fim. Estes sinais levam muita gente ao desespero. Imagine quando se manifestar o anticristo. Vai acontecer, sabe o que? Vai acontecer a apostasia. É aí onde os verdadeiros filhos de Deus vão se manifestar. É aí de fato onde os eleitos verdadeiros vão fazer como Daniel. Ao invés de se encurvarem de medo ao sistema do anticristo sabe, abandonar a fé, eles vão continuar a vida como Daniel continuou, orando, batalhando, evangelizando, lutando, servindo fielmente a Deus continuamente, como costuma fazer. Esse é o nosso desafio. Veja o que diz o verso 11. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Aqueles homens viram aquela cena, não acreditamos no que estamos vendo. Como é que pode? O homem soube que o decreto foi então aprovado, já foi anunciado, já é lei, e o homem ainda está aí, diante do seu Deus. Eu imagino a reação daqueles homens. Olha, meu irmão, muitos dizem e falam e trazem várias conspirações a respeito do anticristo, dizendo coisas que o anticristo vai ser, a manifestação do anticristo é a marca de um chip, a marca da besta é um chip na testa ou na mão. Conspirações. O problema não é o modus operandi, como o sistema do anticristo vai fazer. Isso não nos afeta. Se vai lançar chip, se vai botar na mão, na testa, se vai pedir para botar um crachá, isso pouco importa. Não importa se é preciso vestir uma roupa parecido com os demônios, com os anticristos. Isso não fere a nossa fé. Isso não vai ferir a nossa fé. Nós não precisamos ficar presos a como o anticristo vai fazer, como ele vai dominar o sistema, é através de quê? Da tecnologia. Isso pouco importa. Não fique atrelado a isso. Isso é coisa do próprio diabo para despistar você e eu da Escritura. Ao invés de você ficar se apegando a essas bobagens do que vai ser, sinal, um chip, isso é perca de tempo. Fica apegado à Escritura, ao invés de ficar procurando, sabe, agulha no palheiro. Nós precisamos apegar o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala a respeito do reino do anticristo? É que ele vai se levantar, como Paulo disse, sobre tudo que se chama Deus. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? É que ele vai impedir a adoração do povo. Veja, Daniel está onde? Daniel está vivendo no sistema da Babilônia ou não? Ele está no sistema da Babilônia. Se fosse para Daniel botar um chip na mão, ele não botava não? Ele ia botar um chip na mão, na testa, onde fosse. Ele não se vestiu como um babilônico? Ele não teve que se vestir? Até o nome de Daniel mudou. Se for para mudar o nome, a gente vai ter que mudar. A gente vai estar dentro do sistema. Agora, meu irmão, quando o assunto for adoração, isso é inegociável. Isso é inegociável. Se for para ter a mesma moeda, a gente vai ter a moeda. Mas se for tocar no assunto de adoração, aí não. E isso a gente vê na prática, na vida de Daniel.
Era para vestir roupa de Babilônia? Vou vestir. Era para ser governador? Vou ser governador. Era para mudar o nome? É Beltesazar? Bota o nome de Beltesazar, não tem problema. O nome do Deus babilônico não tem problema. Daniel, agora você vai ser impedido de adorar o seu Deus. Opa, aí meu amigo, não dá não. Você percebe que nós estamos sendo, aos poucos, tentados à mesma coisa, com leis e pensamentos filosóficos errados e de falsas ideologias, que faz com que nós venhamos, aos poucos, ser tentados a deixar a nossa adoração a Deus. Cuidado, meu irmão. Nós temos que examinar as Escrituras para não sermos enganados. Por isso, nós olhamos para esse texto aqui e percebemos que quando Daniel é acusado de desobedecer ao decreto do rei, conforme os versos 12, é o que diz o verso 12 e 13. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Essa palavra aqui é muito interessante porque fatos extra-bíblicos da própria história antiga, nos conta nos livros de história que esta lei era mas tão irrevogável, não podia mudar, há uma imutabilidade das leis dos medos e dos persas, de tal forma que já aconteceu uma situação de um rei, e especificamente, se não me falha a memória, o Dario II, intermediar uma situação de uma pessoa que foi acusada de forma injusta, ou seja, ele era inocente, mas como o rei já havia assinado a sua morte e ele não podia voltar atrás, então ele precisou matar um inocente, e isso ele entrou num estado de choque muito grande por ter isso acontecido. A fama aqui chega na Escritura de que de fato não se podia mudar a lei dos medos e dos persas, e isso é de tal forma, quando nós encontramos na Escritura, verso 13, e diz assim: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Então, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Perceba então aqui que quando aqueles homens viram a Daniel contrariando o injusto decreto, enquanto ele orava a Deus, eles acusaram a Daniel de desobediência, mas o Senhor estava com Daniel. Daniel era fiel, diz a Escritura, e o Senhor liberta o seu povo, fez com que então Daniel aqui continuasse firme, manteve Daniel firme. E quem nos firma diante deste reino, desse mundo, desse sistema podre e caído, quem nos firma é o Senhor nosso Deus. Ele nos livra de nos encurvarmos perante esse sistema doentio e escravizante. Em segundo lugar, o Senhor liberta o seu povo da adoração ao falso Deus, da adoração ao falso Deus. O verso 14, como nós já começamos a ler: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Perceba que então ele precisa determinar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E diante dessa acusação, o rei ficou sem acreditar que de fato isso acontecesse com Daniel, porque ele tinha muita estima a Daniel, a ponto de lhe dar o maior cargo de confiança de todo o reino. E ele conhecia o caráter de Daniel. Certamente ele ouviu a história do que aconteceu nos reinos dos reis anteriores a ele. E o rei, diz a Escritura, que tentou fazer de tudo para livrar a Daniel. Eu imagino o rei
Dario, tentando fazer de todas as formas os modos persuasivos, legais, até usando leis próprias na sua própria Constituição, brechas, aberturas, para tentar de alguma medida poder livrar a Daniel. Talvez até mesmo, quem sabe, conversando com o próprio Daniel e tendo dito a ele: Daniel, como é que você vai fazer um negócio desse? Rapaz, não faça isso não, rapaz, é tão fácil, é tão simples, é só você parar de orar. Olha, para de orar ao seu Deus, e aí você pede desculpas aqui, e a gente tenta resolver de alguma forma. Vamos, Daniel, você precisa ser livre dessa sua adoração, vamos tentar de alguma forma. Talvez a gente vai fazer algumas especulações aqui, mas a questão é que o rei tentou de todos os meios para livrar a Daniel, mas sem sucesso. Daniel certamente disse: não, ó rei, eu vou continuar sendo fiel a esse Deus que eu sirvo, e não vou prestar uma adoração ao falso Deus, que é o Deus da minha liberdade. Você percebeu que Daniel preferiu morrer no Senhor a buscar a sua própria condição de bem-estar? Isso nos faz lembrar exatamente aquilo que Cristo falou acerca dos seguidores do caminho, dos seguidores do Evangelho. Aqueles que verdadeiramente quisessem seguir a Cristo, o que é que deveriam fazer? Amar a sua vida? Não. Jesus disse que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é não amar a si mesmo. Daniel parece nos cumprir aqui exatamente o primeiro mandamento, quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a si mesmo. Veja Daniel cumprindo o primeiro mandamento, quando o amor que ele tem a Deus excede o amor a si mesmo, a ponto de ele dizer: eu morro, mas eu amo ao Senhor, e eu continuarei sendo fiel a Ele, e não me encurvarei a um falso Deus, e sendo este falso Deus os bens, porque Daniel era rico aqui na Babilônia, e sendo este falso Deus o bem-estar de si mesmo, a sua própria felicidade. Quantas pessoas estão muitas vezes se relacionando com Deus apenas por uma cura, apenas pelo bem-estar, apenas por riquezas e bens materiais? Mas faça como o jovem rico, testando o verdadeiro Filho de Deus, abrindo mão de tudo que tem, de si mesmo, e vendendo tudo e seguindo a Cristo. Nós não temos essa coragem toda, né? Mas é aqui que nós somos provados, e Daniel foi provado. Abandonar a sua prosperidade babilônica, todo o seu conforto, o seu status, o seu cargo, para não se prostrar ao Deus do seu próprio bem-estar, ao próprio Mamon, que era o seu conforto e a sua liberdade, a servir ao Deus vivo e verdadeiro, mantendo-se fiel a Ele. Por isso, exatamente, o rei não acredita naquilo e tenta de tudo, mas humanamente isso se torna um fracasso. E é interessante porque o rei ordenou que mesmo assim, depois de tudo, Daniel fosse lançado na cova dos leões, e parece que isso foi contra a própria vontade dele, de tal maneira que, como ele não podia fazer mais nada, ele apelou para o Deus de Daniel, e ele disse no verso de número 17, o verso de número 17 diz, verso 16, melhor, 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Olha que expressão interessante, a quem tu continuamente serves. Veja a perseverança de Daniel, ele não desiste, mas continuamente servindo a Deus, que Ele te livre, Ele te livre. E o que aconteceu é que o rei então entregou Daniel para ser lançado na cova dos leões, mas ele não descansou enquanto não tivesse a certeza se o Deus dele, se ele realmente existia, e se ele existisse de verdade, ele pudesse de fato livrá-lo. E diz o versículo de número 17,
que foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-a o rei com o próprio anel e com um dos seus grandes. E era um anel, o rei tinha vários anéis que para cada um tipo de anel seria um tipo de aprovação ou homologação de determinados decretos ou leis, ou de inaugurações, ou até mesmo de consumação de uma obra. Então o rei selava de acordo com o que estava para ser sancionado. No caso aqui, além do decreto assinado com o carimbo do anel do rei, existia uma pedra que foi posta na boca da cova, e alguns comentaristas fazem uma semelhança ou fazem uma alusão desta pedra com a pedra que foi posta na cova em que o Senhor Jesus foi sepultado, fechando de uma vez por todas, para que de fato não houvesse nenhuma possibilidade de Daniel escapar ou de Cristo ser roubado ou supostamente ressuscitar. E aqui nós encontramos acontecendo a mesma coisa, onde o rei então sela também aquela pedra, como se dissesse assim: ninguém pode deslacrar ou romper para tentar fazer alguma coisa em favor de Daniel. Inclusive nem o próprio rei poderia remover a pedra. E essa pedra ficou selada, e para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Verso 18 diz: Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Você consegue então entender aqui o Senhor livrando Daniel da adoração ao falso Deus, que no caso aqui seria a sua própria vida, amar a si mesmo, amar os seus próprios bens, amar a sua própria vida. Que o Senhor nos livre de nós mesmos, irmãos, porque nós muitas vezes nos tornamos o Deus da nossa própria vida e nos esquecemos de amar a Deus sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, o Senhor liberta o seu povo, e é bom lembrar isso: o Senhor liberta o seu povo, em terceiro lugar, da justa condenação dos ímpios, da justa condenação dos ímpios. Olha o que diz o verso 19 e 23 a 23. Diz: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Então, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí nós encontramos no verso 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Meu irmão, isso é tão maravilhoso, porque o foco aqui não está simplesmente em Deus livrar Daniel da boca dos leões. O foco não está nisso, porque isso é periférico demais. O foco aqui está no que Deus vai fazer através de livrar Daniel. E isso é tão maravilhoso, porque logo cedo que o rei se levanta, cheio de esperança, o rei estava crente no Deus de Daniel, e ele acreditou, cheio de esperança, que o Deus de Daniel poderia ser com ele e pudesse dar livramento a Daniel. Por isso ele chama Daniel. Então Daniel diz que o Senhor enviou o seu anjo, fechando a boca do leão. Eu imagino, e com certeza os leões estavam esfomeados, estavam com muita fome,
Mas os leões aqui continuaram com fome, lá quando Daniel foi lançado na cova dos leões. E eu também imagino que não foram poucos leões. Era uma prática muito comum dos reis do Oriente terem uma espécie de covas, eram esportes para eles. Quando eles queriam então eliminar certos inimigos, eles então simplesmente lançavam nessas covas e se divertiam vendo os leões consumirem esses inimigos. Não eram poucos os leões, eram muitos leões. E aqui nós encontramos Daniel sendo poupado pelo Senhor. E isso tem uma implicação magnífica com o que Deus vai fazer. Porque aquela condenação que era para Daniel se reverteu na condenação dos ímpios injustos, daqueles ímpios. Por isso, quando o rei soube que Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, havia livrado a Daniel, o rei se alegrou, mandou tirar Daniel da cova dos leões, e ele estava sem nenhum arranhão, sem lesão alguma, porque Deus o protegeu. O Senhor liberta o seu povo, ainda que não do leão. Daniel foi liberto aqui da boca dos leões, mas nem sempre foi assim na história. Nós encontramos muitos cristãos que morreram nas arenas de Roma, consumidos por leões, porque, a exemplo de Daniel, não negaram a sua fé e não se prostraram a um falso Deus, não se encurvaram ao sistema da iniquidade, e muito menos eles negociaram a sua fé, mas o Senhor os livrou da condenação eterna. Aquela condenação não era para Daniel. Isso nos mostra o que o Senhor iria fazer com os homens ímpios. Isso aponta para a eternidade. Sim, para aqueles homens injustos e maus. Daniel é vingado e Deus é exaltado. Veja o que diz o verso 24 a 27. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Veja que atrocidade! Não apenas aqueles homens, 2 presidentes, mais 120 governadores, mas todos os seus familiares. Muita gente lançada na cova dos leões, e diz o texto: e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Vejam, meus irmãos, que os leões estavam com fome, muita fome, de tal forma, era tanto leão e esfomeado, que não chegou nem no fundo. Isso se assemelha à fornalha de fogo, né? Quando os homens foram lançados, mal chegaram na porta, os homens que lançaram foram consumidos pelo fogo. Aqui nós temos uma mesma situação parecida. Mal foram lançados, os leões já foram comendo, e isso mostra, irmãos, da mesma forma, que os injustos não tardará, os ímpios serão consumidos para o inferno. Essa mensagem é dura, mas o texto mostra que o servo do Senhor será liberto da condenação injusta do inferno, ao contrário dos ímpios. O justo entrará para a alegria do seu Senhor, mas enquanto os ímpios serão então lançados na cova mais profunda do abismo. Esta é a realidade bíblica, esta é a realidade do texto. E o texto ainda continua até o verso 27. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. E aí vem a característica, uma doxologia, uma adoração que o rei Dario faz de menção do nome do Senhor. Ele diz: porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder
dos leões. Meus amados irmãos, que momento extraordinário. Não é o fato de Deus ter livrado Daniel da cova dos leões, mas é o fato de que o Senhor estaria usando Daniel para poder agora, uma vez tendo o retorno do contato com o rei Dario, ele pegasse o pergaminho. Historiadores nos contam que Daniel pegou os pergaminhos do profeta Jeremias e Isaías e foi até o rei Ciro para poder anunciar aquela profecia que nós lemos na noite de hoje. Eu quero ler com você Isaías capítulo 44 e o 45. Irmãos, que extraordinário! Daniel foi poupado da boca dos leões, e isso para que se cumprisse a profecia de Isaías e Jeremias. Mas precisamente Isaías 44, nos versos 28, verso 28, ele diz assim, Isaías 44, 28 diz assim: que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Agora, observe o 45, verso 1 e 2. E eu quero lembrar você que Ciro era um rei ímpio da Pérsia, que não conhecia Deus. E isso já mostra Deus manifestando a sua graça aos gentios, o evangelho de Cristo sendo anunciado no Velho Testamento, redimindo o gentio Ciro. Olha o que diz o verso 1 e 2 do capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem ele se refere ungido? A Ciro. Ele diz: a quem tomo pela mão direita para bater nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Ele está falando de quem? Ele está falando de retirar os exilados que estavam na Babilônia e fazer eles reportarem-se à sua terra natal, ou seja, a Israel. E diz o versículo 2, como é que Deus vai fazer isso usando o ímpio? Aí o versículo 2 diz, o que é que Deus vai fazer com Ciro? Ele diz: eu irei, Ciro, adiante de ti. A gente usa muito esse texto para a gente, né? Mas esse texto foi usado para Ciro. Ele pode ser aplicado para nós, mas ele foi usado para Ciro especificamente. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E aí, para a gente encerrar esse verso aqui, verso 13, olha o que diz o texto: eu, na minha justiça, olha, a justiça de Deus é muito diferente da nossa, meus irmãos. A nossa justiça julga entre aquele que merece e o que não merece, mas a justiça de Deus não. Ele faz como Ele quer. Na sua justiça, Ele escolhe diferentemente de nós, como nós escolhemos. Olha como Deus escolhe: na minha justiça suscitarei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Perceba, meu irmão, com isso, quando Daniel foi livre para poder então testemunhar dos feitos do Senhor a este rei, anunciando que este rei era um rei escolhido por Deus para libertar. Os historiadores dizem que então o profeta Daniel pegou os pergaminhos e apresentou o escrito que estava do profeta Isaías ao rei Ciro. E é exatamente quando isso acontece, e diante disso o rei faz um decreto para que todos os povos da época tremessem e temessem diante do Deus de Daniel, esse Deus vivo, que livra, que salva. E o texto encerra dizendo que Daniel prosperou na Babilônia. Daniel prosperou na Babilônia. Mesmo na Babilônia, no domínio medo-persa, Daniel prospera, mostrando que Deus continua reinando sobre todos os reis e os reinos da terra.
Meu irmão, nós encontramos aqui no finalzinho do versículo 8 dizendo que Deus fez Daniel prosperar. Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro o persa. Quando nós lemos esse verso, parece até um problema histórico aqui, né? De dois reis, e alguns vão dizer que se tratassem apenas de um rei, e que outros vão dizer que não, se tratam de fato de dois reis. Nós temos várias divergências históricas a respeito disso, tanto de historiadores bíblicos como de historiadores contemporâneos. Mas seja como for, nós respeitamos o que a Escritura diz, e eu fico com o argumento do historiador bíblico que diz que aqui está falando do rei Dario mesmo. Neste caso, o rei Dario, representado aqui como um representante do rei Ciro, mas que 2 anos depois ele morre, e o rei Ciro precisa então voltar e assumir, porque Ciro estava viajando, fazendo outras expedições e domínios de povos e nações. Então ele precisa voltar e tomar conta do reino Medo-Persa, e este reino, precisamente ali, é dominado por Ciro, onde ele passa a ser instrumento de Deus na vida da libertação do seu povo. Por toda a história, a igreja enfrentou uma situação de semelhança perseguição, onde em todo o tempo os cristãos foram tentados a abandonarem o Senhor seu Deus, seja pelo sistema político ou da falsa religião. Mas que Deus nos ajude, irmãos, para que quando o anticristo se manifestar, não caiamos na apostasia, amando a nossa própria vida, bens e família, ao invés de amar o grande e poderoso Deus sobre todas as coisas, como Cristo nos ensinou que nós deveríamos amar a Ele a ponto de negar a nós mesmos, que assim nós possamos seguir a Cristo. Quando Ele voltar, Ele possa encontrar esta mesma fé na terra, ou seja, que Ele possa encontrar os verdadeiros adoradores que amaram a Ele mais do que a própria vida, como fez Daniel, a ponto de não temer a cova dos leões. E você, está disposto a amar a Deus e não se entregar e não se encurvar a deixar de orar e bendizer e ser fiel ao Senhor de todo o seu coração? Vamos fazer isso, vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, poderoso Pai, bendito és Tu, Senhor, por Tua palavra. Tu és grande, poderoso, que poupou Daniel, que o firmou diante de um sistema corrompido, onde ele permaneceu firme em adoração ao Senhor, em dedicação contínua ao Deus vivo. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor fortalece também a nossa vida, diante de um sistema tão difícil, cruel. Tu és maior do que todas essas coisas. Fortalece a nossa vida, Senhor, para que possamos continuar Te adorando, Te bendizendo. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor, ó Deus, seja glorificado. O Senhor nos fortaleça, o Senhor nos ajude a mantermos firme a nossa confissão diante do Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Ó bendito Deus, soberano Pai, louvado seja o Senhor, porque diante de Ti cai por terra toda falsa adoração e cai por terra toda falsa religião. Ó Senhor, diante de Ti estão postas, Senhor, as verdadeiras intenções do coração, e não há quem possa, Senhor, esconder nada diante de Ti. Bendito seja o Teu nome para sempre. Tu és um Deus vivo, que salva, que liberta, que livra, como fizeste com Daniel. Tu também fazes em nossa vida, e nós Te bendizemos, ó Deus.
porque o Senhor é o Deus vivo, que faz com que permaneçamos fiéis, firmes ao Senhor, independente das circunstâncias. Ó Deus, bendito seja o teu nome, que o Senhor nos encontre fiel, firmes, adorando e bendizendo ao Senhor nosso Deus, Deus poderoso, grande, em nome de Jesus. Louvemos ao nosso Deus, meus irmãos. Amém. mais, meus amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso eterno, poderoso, grandioso Deus que livra
que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que nos escolheu, as divinas consolações do Espírito Santo, que nos ajuda e nos mantém firme, sejam sobre vós, irmãos, hoje e para sempre. Meus irmãos, estamos finalizando este trabalho, um culto abençoado, o qual o Senhor operou em nossas vidas poderosamente. Sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão, continuamos firme a nossa confissão no Senhor Jesus Cristo. Uma semana de paz abençoada, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.